Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Rustando. Hoje a gente vai falar das Common Collections do Rust, que são aquelas três estruturas que você vai usar praticamente todos os dias, que é o vetor, a string e o hash map. A diferença delas para os arrays e tuplas que a gente já viu é simples. Arrays e tuplas têm tamanho fixo e não vivem na stack. Essas coleções aqui, elas guardam os dados na heap, ou seja, pode crescer e também diminuir enquanto o programa roda ali. A gente vai então estar escrevendo aqui do zero, tudo aqui junto com vocês, então bora para cima. Abre aí, né, o seu editor de código. No meu caso eu estou utilizando o VS Code aqui, né? Você pode estar abrindo aí o seu editor de código de preferência. E a gente vai estar criando então um novo projeto, que vai chamar Collections. Cargo New Collections. Ele vai estar criando aqui para a gente o nosso projeto. O projeto já foi criado, inclusive. E aí a gente vai estar então começando a utilizar. Beleza. Primeiro, das collections que a gente falou que a gente vai falar, a gente vai iniciar falando da collection que é o vetor, beleza? Primeiro, né, vamos estar entrando aqui dentro do nosso projeto. Como eu estou aqui no Mac e ainda não aprendi a utilizar o code ponto, eu vou vir por aqui e vou estar acessando esse projeto que a gente criou. Beleza, já acessei aqui então, né, o projeto que a gente criou, que é um projeto chamado Collections, e a gente então vai estar iniciando o desenvolvimento aqui, né, de uma collection. Então, pessoal, já criei aqui, né, o nosso projeto chamado Collections, que é o projeto onde a gente vai trabalhar as três collections que existem, que é a collection de vetor, a collection de string e a collection de hashmap. E nesse primeiro momento, nessa primeira sessão, a gente vai trabalhar com o vetor. O vetor é uma lista que ele pode crescer. Então, a gente vai começar aqui criando um vetor vazio para a gente ver como que é feito, beleza? Então aqui, né, no nosso projeto, a gente tem a nossa função main, que é a função principal, e dentro dessa função eu vou criar aqui um novo vetor. Esse vetor, deixa eu tirar o autocomplete aqui. Deixa eu só tirar, né? Só tirar o autocomplete aqui, né? Porque senão ele vai ficar completando para a gente. Então aqui, para a gente criar um vetor, esse vetor, a gente vai criar ele utilizando tipagem. A gente já vai iniciar ele tipando ele. Então vamos criar um novo vetor, que eu vou chamar aqui de V. E essa variável ela vai receber, ela vai ser do tipo, né, vec, que é um vetor, e vai ser do valor dela, dentro desse vetor, vai ser um valor inteiro, que é o i32. E aqui a gente instancia o nosso vetor. Dessa forma, a gente criou um novo vetor, sem nenhum valor, mas que a gente já definiu que dentro dele, os valores que vão poder ser compostos vão ser valores inteiros do tipo ali i32. Certo? A gente também consegue criar valores iniciais para um vetor utilizando uma macro chamada vec, que a gente consegue passar os valores ali
para o vetor e ele infere esse valor de forma automática ali, implícita. Então aqui eu vou criar um valor, um vetor de nome numbers e dentro dele eu vou utilizar essa sintaxe que chama o macro, né? Essa exclamação é sempre quando a gente quer utilizar alguma chamada do tipo macro aqui no Rust. Então, dessa forma aqui, ó, vec, ponto de exclamação, a gente consegue criar um novo vetor sem definir o tipo dele. E aqui a gente passa, por exemplo, os números. Dessa forma, ele vai estar inferindo os tipos do vetor. Eu vou estar fazendo um println aqui para a gente listar o nosso vetor. E a gente vai passar também o vetor de numbers ali. Beleza? Então, primeiro exemplo criado. Vamos estar executando o projeto. Ele compilou e aí listou aqui para a gente, então, os nossos dois vetores que a gente acabou de criar. Um vetor com a tipagem explícita, onde a gente define o tipo do vetor. Nesse caso, a gente só iniciou ele com esse construtor new, mas não passamos nenhum valor para ele. E nesse segundo caso, a gente criou um outro vetor que a gente passou alguns valores para ele e ele inferiu o tipo desses valores ali para a gente. E essa questão aqui do dois pontos interrogação é aquele debug que ele permite a gente printar mais informações do que a gente quer estar exibindo aqui em tela. Beleza? Então é isso. Por exemplo, nesse array aqui, nesse vetor, né, que eu criei, que eu instanciei ele aqui, e ele está vazio, porque eu não associei nem nada a ele, eu consigo associar novos valores para ele. De que forma? Vou tentar primeiro estar associando aqui com o push normal, né? Que é o que você consegue inserir novas informações dentro de um vetor. E aí vai dar um erro porque esse vetor, essa variável, ela é imutável. Tudo no Rust é imutável. Primeiro eu vou estar tentando fazer com a imutabilidade e vou estar tentando alterar o valor do array, do vetor. E aqui mesmo já era para estar me aparecendo o erro, mas provavelmente é porque eu estou com o Rust Analyze desinstalado, que é quem vai estar fazendo aqui para a gente, né, a nossa verificação do código em tempo de escrita. Então, vou estar instalando ele aqui. Beleza. E vamos ver se ele já vai pegar o erro para a gente. Ó, agora ele já pegou o erro. A extensão do Rust Analyze já pegou o erro, informando que aquele check, aquele borrow check, né? Ele fala que essa variável ela está tentando ser uma variável mutável, porém não tem nada declarando que ela é mutável. E o bom do Rust que ele mesmo já mostra para a gente qual que é a solução, e aqui ele fala, né? Só adicionar essa palavra reservada antes do nome da variável. Então aqui, para a gente transformar esse vetor em um array mutável, porque a gente quer adicionar novos valores para ele, a gente declara que ele é um valor mutável. Dessa forma, ele já vai estar permitindo a gente inserir novos valores dentro desse vetor. Então aqui, ó, vou colocar o 5 e também vou fazer um push aqui do 6, só para a gente ver dois itens. E agora aqui no cargo run, ele vai estar então listando para a gente esses dois novos itens que a gente adicionou no vetor.
Beleza? Agora, a gente também vai estar aprendendo como que a gente lê os vetores aqui dentro do Rust. A gente viu como a gente cria um novo vetor, a gente viu como a gente insere novos valores para esse vetor, e agora a gente vai ver como que a gente lê informações desse vetor. Beleza? Então, ó, vamos então, né, tá pegando aqui esse exemplo do... Vamos criar um novo exemplo, na verdade, que vai ser um vetor. Vamos criar aqui um vetor, que ele vai ter cinco itens ali dentro. Vamos colocar... Beleza? Esse V aqui está maiúsculo. Beleza? Agora está minúsculo. Então, a gente tem aqui um vetor com 5 posições. E aí, a gente vai ver a forma que a gente faz para estar acessando esse item ali dentro do vetor. Por exemplo, eu quero acessar o terceiro elemento desse vetor. O terceiro elemento é o número 3. Como é um vetor, todo vetor começa no índice 0. Então, se a gente quer pegar a referência da posição 3, a gente precisa pegar o índice 2, porque o vetor começa no 0. Então, beleza. Vamos criar uma variável chamada third, que ela vai representar para a gente que esse é o terceiro elemento ali, que a gente está querendo buscar. E aqui a gente, então, passa o e-comercial, que é a referência, que é a sintaxe que a gente acessa a referência, nesse caso aqui, né, também. E aí a gente passa qual a posição que a gente quer. Como eu disse, o vetor ele inicia na posição 0, no índice 0. Se a gente quer pegar a posição 3, então o índice é o valor 2. E dessa forma, a gente consegue acessar o terceiro item desse vetor que a gente acabou de criar. Então, dessa forma, a gente acessa ele através ali das referências, né? Buscando pela posição dele. Vamos então fazer um println aqui e vamos estar informando, né? O terceiro elemento e aí eu passo aqui dentro o nosso valor que a gente acabou de definir ali em cima. Beleza? Beleza, dessa forma, vamos estar rodando o cargo run e ele já trouxe aqui para a gente que o terceiro elemento é o valor 3 aqui. Ele inferiu também o tipo do nosso elemento. Caso a gente quisesse, a gente poderia também definir aqui de forma explícita qual é a tipagem que a gente quer buscar desse vetor aqui. E daria no mesmo. Bacana. Beleza. A outra forma que a gente tem também de acessar o valor ali, né, dentro do vetor é através do get. O que acontece? O get ele retorna para a gente um option. Um option é um enum que ele pode ser some, que é quando tem alguma coisa, ou pode ser none, quando não tem alguma coisa. Então, vamos estar acessando aqui o terceiro elemento desse vetor através da sintaxe do get. Beleza. Então, vamos aqui, né? Fazer essa nova chamada. E aqui dentro a gente vai querer, então, buscar a posição 2 do vetor. Nesse caso, a gente está buscando através do ponto get. Na inferência de tipo, o Rust já trouxe aqui para a gente que ele é um option que vai retornar uma referência de um inteiro, certo? A gente pode vir aqui e definir a tipagem dele, ou a gente também
pode não deixar e deixar ele inferir a tipagem. Mas, bem, beleza. Então, tivemos agora um acesso do vetor e a gente quer buscar o index dele e a gente está utilizando a sintaxe do get. Dentro do get, a gente retorna qual o index que a gente quer e o retorno desse get vai ser um option. Esse option, ele pode retornar um sum para quando tem valor e um none para quando não tem valor. Dessa forma, com o get, a gente encontra ali o valor dessa sintaxe de option utilizando a sintaxe de match. O match é dessa forma. Você passa o match, passa o item que você quer fazer a comparação e dentro dele você vai retornar o que você quer. Como é um option, ele retorna um sum, que dentro dele tem o value, e a gente vai estar fazendo o print desse valor. Ou ele retorna um none, para quando essa condição não for verdadeira. E aqui a gente vai imprimir, então, que não existe terceiro elemento. Beleza? Então, dessa forma aqui, ele retorna para a gente, nesse match, para quando tem um valor dentro aqui desse tilt, né? Acessando o vetor pelo get, ele vai retornar o valor. Quando não tiver, ele não vai retornar o valor. Vamos rodar aqui para ver o que ele vai estar passando. E aí aqui, ó, ele retornou o valor, né? Porque é o terceiro elemento que ele encontrou ali para a gente. Mas, por exemplo, se eu vim aqui e tento acessar o index 20, não vai ter, porque a gente só tem 5 index aqui. Aí ele vai cair dentro dessa condição de none. Ó, não existe terceiro elemento. Beleza? Então, essas duas formas a gente consegue estar acessando os nossos itens ali dentro do vetor. Dessa forma, a gente consegue acessar, utilizando as referências e passando o index que a gente quer retornar, a posição que a gente quer retornar. E, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente não utilizou a sintaxe do get, se a gente vir aqui e tentar acessar o index 20 através da referência, vamos ver o que dá. Ó, ele deu um erro, ele deu um panic, porque a gente não tem esse 20. Já aqui embaixo, utilizando o get, por ele retornar um option, que pode retornar um valor ou não, aí nessa sintaxe ele consegue tratar e ao invés de retornar um panic, ele retorna para a gente uma tratativa melhor, informando aqui, né, que não existe o terceiro elemento. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de bubble check no vector. Aqui no vetor, né? No vector, que isso. Então, eu vou estar mostrando aqui um exemplo de bubble check no vetor. Aqui, ó, vamos estar utilizando esse vetor que a gente tem mesmo e vamos estar acessando o primeiro elemento desse vetor. Beleza. Ó, aqui a gente já está acessando o primeiro elemento do vetor. Logo aqui embaixo, mesmo esse vetor sendo um vetor mutável, logo aqui embaixo eu vou tentar tá fazendo aqui uma inserção de um novo item no vetor.
E mais embaixo eu vou estar fazendo um print ln, mostrando ali o valor, né, do primeiro item que a gente trouxe. Beleza. Aí, pessoal, ó, só de eu salvar aqui o Rust Analyze e o Borrow Check do Rust, ele já veio aqui pra gente, ó. Cannot borrow v as mutable because it is also borrowed as immutable. Mas enfim, o que ele está falando? Que você não pode fazer essa transferência aí de valor, porque aqui em cima essa variável ela utiliza uma referência do nosso vetor. Como ela utiliza uma referência do nosso vetor, e aqui embaixo a gente tenta adicionar mais um item ali dentro do vetor, ele perde essa referência. Porque esse empréstimo aqui que ele fez, né, essa referência que ele fez, ela é imutável. Por conta dela ser imutável, essa inserção aqui do vetor não pode acontecer, porque ele já meio que se comprometeu, né, com essa primeira variável que a gente definiu aqui. Então, ou seja, se eu utilizo a referência de um vetor que é mutável e depois eu tento acrescentar novos valores nesse vetor, eu não consigo, porque o Borrow Check ele já identifica que tem uma primeira variável que já está utilizando a referência desse vetor. E aí, quando a gente tenta fazer algo com ele que mude a estrutura dele ou algo do tipo, ele já identifica que tem uma variável que já fez a referência daquilo e não pode mudar. Muito interessante, né? Então, é isso. Agora, a gente vai estar percorrendo aqui também o nosso vetor para a gente ver como que funciona essa questão de você conseguir percorrer dentro ali dos vetores, beleza? Então, bora lá. Primeiro, vou criar aqui uma estrutura de vetor, que não vai ser essa que a gente utilizou várias vezes, vai ser essa daqui. Beleza, eu tenho aqui, né, um vetor com alguns valores dentro. Esses valores, eles não são mutáveis. Tenho então, né, esses valores aqui dentro. E agora eu quero percorrer esse vetor. Como eu faço isso? Eu tenho aqui a estrutura de repetição for, que ela funciona da seguinte forma. Você faz o for, cria uma variável, que vai ser a variável que vai iterar dentro ali do for, e você fala sobre o que essa variável vai iterar. Então, ela vai iterar em, né, esse in, e a gente passa a referência do nosso vetor. Aqui dentro, a gente pode colocar um print ln, onde vai estar listando para a gente o item que está sendo iterado ali. Vamos dar um carro run aqui para ver. E aí ele lista então para a gente, né, esses itens do vetor. A gente também consegue alterar esses elementos que estão sendo iterados. Como que a gente faz? A gente precisa que o vetor seja mutável, por isso a gente utiliza a palavra mute ali na frente, antes, na verdade, do nome da variável. E aqui dentro a gente vai estar passando a nossa referência como sendo mutável também. Aqui, ao invés de eu passar só a referência, eu passo a referência e na frente a palavra mute, que ele já vai entender que esse valor é mutável. Agora, aqui dentro dessa repetição, eu vou estar fazendo uma iteração. Vou pegar o item que está sendo iterado, esse asterisco significa dereferência. Aqui dentro ele faz a dereferência desse item.
Mas enfim, então eu vou pegar esse meu item que está sendo iterado e vou somar mais 50 nele. E aí, fora do loop, fora da repetição, eu vou estar fazendo então a exibição desse item, que no caso é o nosso println aqui. Esse println. Beleza, agora eu vou estar então rodando o comando, o projeto, e a gente vê que os itens eles foram iterados com um valor de 50 a mais ali. Beleza. Agora a gente também vai aprender a trabalhar com vetores de tipos diferentes. Por exemplo, até agora a gente trabalhou com vetores que dentro dele eram formados por um mesmo tipo. Por exemplo, nesse caso, eram formados por inteiros. Agora a gente vai aprender a como trabalhar com vetores de tipos diferentes. Por exemplo, vou criar aqui um enum para como se fosse uma células de uma planilha, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Spread Sheet Cell, que seriam as células, e aqui dentro eu vou passar os tipos. Ó, vou passar o inteiro, que dentro dele ele é um i32, um float F64 e um text, que vai ser uma string. Beleza? E aí, aqui dentro, a gente instancia esse novo vetor e dentro dele a gente passa então o nosso enum. Aqui, ó, vou falar que esse é do tipo inteiro e o valor vai ser 3. Vou falar que esse vai ser do tipo string, que é um texto, né? E aqui dentro, então, eu vou passar um valor para ele. Nesse caso, são cores, né? Então, eu vou passar, por exemplo, a cor blue. E também tem o meu enum aqui de float, que para dentro dele eu consigo também passar um float. Beleza? E aqui dentro, então, eu vou estar listando o nosso vetor que a gente acabou de criar. Ah, sim, beleza. Ó, uma coisa importante aqui para a gente é que, por exemplo, eu estou querendo exibir essa row aqui para a gente. Só que tem uma trait, que depois a gente vai falar sobre isso, chamada display. Essa trait display, a gente precisa implementar ela para que nossos enums eles possam estar sendo exibidos aqui no println. E beleza, e dessa forma, como que a gente faz essa implementação? É sempre bom a gente ver o próprio erro que o Rust mostra. Ó. Ele está falando que não pode implementar, né? Que esse enum ele não implementa esse display, né? E aqui ele fala, né? Como é que é? Para quando a gente quer utilizar dessa forma aqui, certo? Aí, pessoal, só para a gente passar por essa etapa aqui, tem uma derivada, né? Tem uma derivada que a gente consegue trazer para cá, que é o debug. Deixa eu ver se é essa a sintaxe. Assim, beleza. Então, é dessa forma aqui mesmo, só que ao invés de ser o colchetes aqui, eu vou utilizar as chaves. Beleza. Dessa forma, pessoal,
eu utilizei esse derive aqui, que ele consegue meio que importar esse macro aqui debug, que esse trait debug, ele permite que a gente exiba o nosso menu aqui através de conseguir, né, mostrar o objeto, mostrar o item em si completo. Então, dessa forma, a gente consegue estar listando aqui para a gente. Voltando aqui, a gente então utilizou esse derive aqui, né, esse trait do debug, para conseguir exibir todos os nossos itens aqui sem precisar mostrar um por um. E aí vamos estar rodando o nosso programa e aqui embaixo, ó, ele já retorna para a gente os nossos resultados, ó, int 3, text blue e float 10.12, igual os valores que a gente passou aqui para ele. Então, dessa forma, a gente consegue fazer vetores que têm tipos diferentes. Beleza, beleza. Então, pessoal, essa foi a primeira sessão, né, das collections e essa foi as explicações da collection de vetor. Agora, a gente vai aprender sobre a collection da string, beleza? Então, bora lá. Deixa eu só limpar o código aqui. Então, a string ela é um pouco mais chata aqui no Rust, porque ela lida com o TF8 ali, né? Em vez de tipo assim, de mascarar o problema, ela consegue lidar com o TF8. E isso é um pouco complicado aqui para o Rust. Mas beleza, então ó, vamos estar criando uma nova string aqui, que ela vai ser mutável, e a gente cria com essa sintaxe, string e o new. Esse new é um construtor que ele consegue, então, criar uma nova string para a gente. Beleza, a nova string foi criada, eu posso aqui, por exemplo, colocar alguns valores, por exemplo, esse data aqui, ó, conteúdo inicial. E vou pegar e vou estar concatenando com mais um valor aqui, por exemplo, ó, essa de string. Vou estar transformando esse valor aqui para uma string e depois eu vou estar fazendo isso daqui que também dá na mesma. As formas, né, que a gente consegue trabalhar, né, transformar uma slice em uma string. E aqui também a gente consegue escrever uma string através da sintaxe de string, from, e aqui dentro você passa o valor que você quer para sua string, já com um valor inicial ali, né, por exemplo. Então, o toString e o string from, eles fazem a mesma coisa. E aí é mais a preferência de estilo, né? E aí, só para a gente exemplificar, aqui dentro dessa string cabe qualquer caractere ali do TF8. Por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui, igual aqui, ó. Com acento, né? O olá, depois vem os chinês aqui, depois outros caracteres. Então, a gente percebe que a string aqui dentro ela consegue lidar com os caracteres de UTF-8 de forma tranquila. Beleza? Então, atualizando as strings, né? Atualizando os valores dela. Por exemplo, eu vou iniciar aqui uma nova string com o valor full. Depois eu vou estar acrescentando um bar. E aí, eu vou criar então aqui uma string 2 aqui, que vai ter o slice aqui, né?
que vai ter o valor de bar. Beleza? Agora aqui, se eu vir e fazer por quê? Porque esse push é aquele push que a gente utiliza para levar itens para dentro de um vetor. Só que como a gente está dentro da string, a gente utiliza o push string. Que aí, tá aqui. Ó, push string, e aí dessa forma ele permite que a gente faça esse push. Então se eu vir aqui e mostrar, ó, então se eu rodar o comando, se eu rodar o programa aqui, ele vai estar então, né, trazendo aqui pra gente. Beleza? E aí, aqui, quando a gente quer juntar, né, as strings, concatenando ela aqui, o que a gente faz? A gente pode utilizar a sintaxe do format. Eu vou estar tentando fazer a concatenização das strings aqui e vou estar mostrando para vocês a utilização do macro format, que ele permite que a gente formata uma string e a gente consegue concatenar uma na outra. Mas de início, vou estar criando aqui então, né, duas strings, que são esse Hello World, e dessa forma a gente tem, né, essa concatenização com o mais, e se a gente tenta listar aqui então no println do 3, vai ser 3, né? A gente vê então, né, que esses itens eles foram concatenados, ó, por exemplo, Hello World, e aqui ele trouxe para a gente. Só que dessa forma aqui fica uma sintaxe muito ruim de identificar. Por isso, então, a gente tem aqui a sintaxe do format. Aí você chama o format de forma macro, né, com essa exclamação, format, exclamação, e aqui dentro você consegue então formatar sua string de uma forma muito mais, muito melhor, né, de uma forma muito mais semântica aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, S1 e S2, ó, que ele vai formatar a string, vai criar essas duas strings aqui, né, e vai estar listando para a gente também da mesma forma, ó, Hello World, tudo certinho. Beleza, beleza. Show de bola, pessoal. Tem um outro ponto aqui também que eu não ia estar mostrando para vocês, porque é um pouco maçante, mas eu vou estar mostrando assim mesmo. O que que acontece? A gente não consegue indexar strings. Em outras linguagens de programação, no JavaScript, a gente consegue fazer capturar, né, o index da string, igual por exemplo aqui seria o H, né? Mas aqui ele não consegue tá pegando esse index da string, porque o Rust ele, ele traz ali, né, alguns bytes para string, e aí cada letra, né, ela ocupa ali os 2 bytes em UTF-8, então ele não traz por conta disso, porque algumas strings podem ter um byte maior e outras menores, e por isso ele não consegue
capturar o index em si. A única coisa que ele consegue fazer, o jeito certo ali, né, seria iterar, fazer a iteração sobre aquela string. E aí sim a gente conseguiria pegar o index daquela string. Por exemplo, eu tenho essa string aqui, hello, e dentro dela eu faço uma iteração. Eu peguei aqui, né, o range dela do index 0 até o 4 aqui. E logo abaixo eu faço então a iteração desses itens. Eu faço aqui, né, a iteração do item. Dessa forma, ele consegue retornar para a gente o index. Ó, ele traz o index ali dessa string. Beleza? Então, é isso. Ó, agora já acabou a fase 2, que foi a fase das strings. Primeira fase das collections foram os vetores, segunda fase a string, e a terceira fase agora é o hash map. O hash map é uma estrutura de chave e valor que a gente vai estar estudando aqui agora. Então, beleza. Vamos estar então, né, criando um novo hash map aqui para a gente. O hashmap, ele é uma collection que a gente precisa importar de dentro ali das collections disponíveis no Rust. Então, para a gente estar importando, a gente utiliza a sintaxe do use e passa o create box ali, né, a lib que a gente quer buscar. Nesse caso é do std e dentro dela tem os collections e a gente quer o hash map. Beleza. Agora aqui a gente vai então instanciar um novo hash map. A gente vai definir esse hash map como scores e a gente vai utilizar a sintaxe passando o nome da collection seguido de dois pontos new. Isso cria um construtor de um novo hash map. Hash map é uma estrutura de chave e valor e aqui foi criado um novo hash map. Agora vamos inserir chaves e valores dentro desse hash map. Para isso a gente pega o nome da collection, que é a variável que a gente acabou de criar, e aqui dentro a gente tem algumas funções. A gente tem a função de insert, onde a gente vai estar passando chave e valor. A gente vai passar a chave para branco, né, que seria a cor ali, e para o branco a gente vai ter o valor 10. A gente vai fazer a mesma coisa embaixo, só que vai ser a chave, o nome yellow, e para o yellow a gente vai ter o valor 50. Beleza? Fechou? Então, aqui dentro a gente tem um hash map criado com essa estrutura que a gente instanciou o novo hash map através do construtor new da collection hashmap, e dentro do hashmap a gente tem algumas funções, uma delas é a insert, e aqui então a gente passa o chave e qual é o valor para aquela chave. Para agora, para a gente ler o hashmap, a gente precisa então, né, de algumas propriedades ali, beleza? Então, vamos estar criando aqui um novo time, só para a gente ter exemplos de busca, que vai ser Blue. Ele vai ter a chave Blue ali. E agora eu vou querer ler esse valor de dentro ali do nosso hash map. Então, eu vou criar aqui um score, que ele vai estar então dentro do nosso scores, que é o nosso hash map. Eu vou acessar o valor através do get. E dentro aqui do get,
eu vou passar a referência da nossa chave, certo? E aí a gente vai fazer uma cópia desse valor e como o get ele é um option, ele pode retornar algo ou não, eu vou fazer um wrap or zero. Ou seja, caso ele não encontre nenhum valor, ele vai retornar o zero. E aqui embaixo eu vou estar então fazendo o print ln do nosso score, que é o valor que a gente acessou de dentro do hashmap. E aqui dentro, então, ele retorna para a gente que para a chave Blue o valor é 10. Beleza, beleza, beleza. Então, né, a gente pegou e utilizou então aqui a estrutura, a collection hashmap, criamos alguns valores para ela, depois fizemos o acesso aqui da collection através do get, que retorna para a gente uma option com a referência ali, né, do i32. Essa função de copied, ela transforma a referência em um valor bruto ali, né, que seria o número, para fora ali da referência, né? E esse unwrap_or, ele faz o seguinte: se não encontrar algo, o default vai ser 0. E aqui embaixo ele faz o print do valor que a gente acabou de acessar. A gente consegue também acessar os valores da collection do hashmap percorrendo ela com o for. Então a gente cria um novo for. Aqui dentro a gente vai passar a chave e o valor, né? E a gente vai passar qual estrutura que a gente vai iterar. A gente passa a referência e passa aqui, que é a estrutura da collection aqui de scores, esse hashmap. E aqui para dentro a gente pode só rodar um print ln, retornando a chave e o valor. Beleza? Aí agora aqui, né, a gente sempre lembrando do ponto e vírgula, vamos estar exibindo, e aí percorrendo o hashmap, a gente retorna então ali a chave e o valor do item. Beleza? Agora, pessoal, trabalhando aqui com o ownership. A gente sabe que o ownership é um dos conceitos aqui do Rust e a gente vai entender como que o ownership vai estar funcionando dentro do hashmap. Beleza? Então, vamos estar pegando esse exemplo aqui, onde a gente tem dois nomes, né? A gente tem o nome do campo e o valor do campo em si. E aqui dentro, então, a gente tem uma nova estrutura, um novo hashmap, que vai ser mutável, porque ele vai poder receber novos valores. E ele recebe, então, aqui a chave e o valor, e insere dentro desse hashmap. Agora, vamos estar tentando acessar esse field name. Aqui, pessoal, ele já deu o erro do ownership, porque ele já fala aqui, ó, que eu tentei fazer o print de um valor que já foi modificado, porque quando a gente utiliza esse field name aqui dentro do insert, a gente falou, agora ele já foi utilizado, né? Ele já tem um dono. E aí, quando a gente tenta acessar ele aqui de novo, ele dá o erro de ownership, né? Caso a gente venha aqui e faça um clone ou algo do tipo assim, ele vai até passar. Então, um copy também, mas esse erro acontece porque o field name foi movido aqui para dentro do map. E quando ele é movido, ele é o novo, tipo assim, quando ele é movido, ele perde a propriedade dele. E aí,
quando a gente tenta utilizar novamente, ele já dá o erro falando que a propriedade desse valor já foi utilizada em outro lugar. Beleza? Então, beleza. Agora, pessoal, a gente vai também aproveitar para fazer um exemplo aqui de sobrescrever versus inserir só se não existir o item ali no hashmap. Beleza? Então, bora lá. Vamos então utilizar esse exemplo. A gente vai utilizar esse exemplo aqui, onde a gente tem um hashmap, inserimos novos itens aqui para ele, né? E depois a gente sobrescreveu o valor. Aqui na exibição, ele vai retornar para a gente o novo valor que foi sobrescrito. Já dessa forma aqui, ele faz a verificação para ver se já não existe. Beleza? Ó, aqui ele faz o insert, né, da chave blue e o valor 10. E através do entry, esse entry aqui, ele é uma API do nosso std, né, que é essa lib, que essa API ela te dá uma entrada naquela chave. E aí, né, ele consegue verificar se essa chave existe ou não. E aí, caso não exista, ele utiliza esse OR insert para passar um valor default para ele ali. Vamos, tá vendo? E agora aqui, ó, para o valor blue ele passa o 50 e o yellow 50 também. Aqui ele ignora, porque nesse entry, quando ele pesquisa por essa chave do blue, ele já encontra e ignora ela. Bacana demais, né, pessoal? Então, beleza. Agora a gente vai utilizar, então, vamos fazer o último exemplo para fechar com chave de ouro, que é o exemplo clássico aqui de contar palavras no hashmap. A gente, então, vai utilizar esse exemplo, que a gente tem um texto, que é uma slice, né? É esse string aqui, uma referência de string. E dentro a gente cria, então, um novo hashmap. E agora aqui para dentro, a gente vai estar contando as palavras dessa string. O que a gente faz? A gente pega esse word como o iterador, ele vai iterar sobre essa slice chamada text, onde a gente vai fazer o split ali, né, dos espaços, vai estar retirando os espaços. E aqui a gente vai fazer a contagem, então, da palavra em si. Vai pegar esse hashmap que a gente criou e a gente vai utilizar esse entry para ver se já tem essa palavra que a gente inseriu, que está passando ali dentro do iterador. Caso não tenha, ele vai colocar o valor como 0 aqui, default, e para cada palavra ela vai fazer a interação de mais, de mais um no caso ali, né? E no final ele mostra qual que é o valor ali, né, das palavras em si, separadas por espaço. Então aqui, ó, ele mostra aqui o hello, quantas vezes que foi, né? Uma vez, o word, duas vezes, e o wordful aqui, uma vez, sem fazer a repetição das palavras em si. Então, a gente tem uma string, a gente instancia um novo hashmap, a gente faz a iteração dentro dessa string, separa ela por espaços e aqui dentro a gente verifica. Se a palavra já existe, a gente somente ignora. E caso não exista, a gente faz a contagem aqui, né, do mais mais. Então aqui, né, ele identificou que a palavra hello aparece uma vez, a palavra word
aparece 2 e o Wordful uma vez também. Então, é isso, pessoal. Para a gente fechar aqui, né, resumindo tudo que a gente viu, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem o vetor, né, que é uma lista que cresce, a gente consegue acessar através ali dos tipos, né? A gente consegue acessar e geralmente ele só tem um tipo, a menos que você utilize um enum para você utilizar diversos tipos dentro ali do seu vetor. A gente tem a collection de string, onde ela lida muito bem ali com os UTF-8. Não tem a questão da indexação, mas tem o format, que é a string que a gente consegue formatar as strings ali, juntar elas de uma forma mais elegante. E por final a gente tem a collection do HashMap, que é uma collection que a estrutura dela é chave e valor. E a gente também tem essa sintaxe aqui do entre, que resolve metade dos problemas no HashMap, onde a gente consegue verificar, né, se aquele item já existe ou coisas do tipo. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Conseguimos então finalizar essa aula aqui relacionada a collections no Rust. Muito obrigado e bora para cima. Se inscreve no canal, deixa o like se gostou e muito obrigado.